Olá a todos, sejam bem-vindos ao volume 2 de História do Seja de Botucatu, do ensino médio. Peço perdão pela demora, porque eu já tentei gravar esse vídeo uma vez, consegui, mas não consegui colocar ele no ar. Então eu estou regravando ele. Hoje nós vamos falar dos Estados modernos, mais especificamente a gente vai entender como nós chegamos a esses Estados modernos. Nós vamos falar dessa transição de mercantilismo, de absolutismo, enfim. Eu peço a vocês que as palavras que não entenderem anotem no caderno, suas dúvidas. Eu e o professor Eurides estamos sempre aí para tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? E depois vai ter um questionarinho, como em qualquer vídeo, vocês fazendo a cada dois vídeos, né, duas unidades feitas, vocês conseguem eliminar uma prova, tá bom? Pois bem, vamos lá. Os estados modernos que nós vamos conversar hoje, eles começam lá em 1200, ou seja, 1100, 1200, ou seja, século 12, 13, e vai até o século 16, 15, ou seja, 1500, 1600. Mas antes da gente chegar neles, a gente tem que entender como que foi essa mudança, né? E essa mudança é muito importante da gente entender, porque a partir dela que a gente vai começar a definir as formas de convívio que a gente tem até hoje, óbvio, né? De forma primitiva, ou seja, nós estamos começando ainda. Mas é aqui que o capitalismo vai começar, é aqui que as cidades vão começar a se popular cada vez mais, tá, gente? É aqui que a gente começa a ter leis, começa a ter impostos, e aqui que a gente começa a trabalhar em fábricas, enfim. No século, então, 5, ou seja, lá para 400, até o século X, a gente vai lembrar do feudalismo que a gente já estudou, onde as pessoas viviam dentro dos feudos e elas produziam exclusivamente para sobreviver e para bancar o senhor feudal, né, que fornecia a terra. Esse tipo de agricultura é chamada de agricultura subsistência, ou seja, uma agricultura somente para sobreviver. Eu produzo somente o que eu preciso para sobreviver. Ou seja, eu produzo alface, arroz, carne, fabrico roupas somente para que eu possa viver, né? Com as melhores de técnicas agrícolas e as pessoas melhorando o seu método de vida, eles vão começar a produzir excedentes, né? Que antes se produzia apenas para sobreviver, acaba produzindo a mais. E eles percebem que essa produção extra, em vez de ser jogada fora, ela pode ser comercializada, ou seja, ela pode ser vendida. E assim, nós temos as primeiras nuances para ver como que a gente vai trocar de sistema. Por quê? Porque a partir da venda, as pessoas começam a perceber que elas podem ganhar dinheiro, elas podem melhorar muito a sua vida. Então a terra, né, a subsistência, ou seja, viver da terra não se torna mais a coisa central, e sim viver do comércio. Esse comércio vai gerar muita mudança. Por quê? Porque se vivia em feudos e vivia naquele lugar fechado, não tinha muito com quem comercializar. Então as pessoas perceberam que elas poderiam comercializar fora desses feudos, em outros lugares. Só que aí existiam vários problemas. O primeiro deles é que cada feudo tinha sua moeda, suas leis, os preços poderiam variar. Então tudo isso era muito empecilho para um comércio que estava a todo vapor e tava todo mundo querendo ser comerciante. Além disso, esse, esse entendimento de que o comércio é tão importante vai fazer com que as pessoas parem de querer morar no campo e vão morar nas cidades para trabalhar com o comércio, para vender, para fabricar, enfim. Então aí a gente começa a perceber a partir do ano 1000, 1100, ou seja, século X, né? Século XI, que as formas de sobrevivência têm que ser mudadas, ou seja, o feudo não está dando mais. Por quê? Porque agora eu preciso estar em outro lugar. As leis não estão me ajudando, agora eu quero estar na cidade, não mais no campo. Então, esse modo de vida que o comércio vai trazer e que agora a venda e e ter mais dinheiro vai trazer, vai mudar quase que todas as estruturas. E hoje em dia também é assim. Ou seja, a forma como a gente lida com a nossa economia
no mundo, ela define muito como um país vai sobreviver. Vejam mesmo que quantas pessoas não vieram do norte do Brasil para São Paulo para trabalhar, né? Nisso, nós vamos ter essa primeira importância, vai fazer com que essas pessoas queiram procurar uma mudança. Essas mudanças vão ser, né? Primeiro, o fim do feudalismo, dos feudos, e agora, com o crescimento das cidades, essas pessoas de poder elas vão perceber que elas têm que criar uma coisa só, ou seja, né? Um estado, uma nação, que depois a gente vai chamar de país, né? Mas países onde nós temos as nossas próprias leis, onde nós temos nossas cidades, temos nossas moedas e que não existam problemas que atrapalhem o comércio. Então, esses reis, eles vão perceber isso e vão criar esses primeiros estados-nações. Esses estados vão ser absolutistas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente desse absolutismo, mas por enquanto a gente vai se apegar em outro âmbito. E mais do que isso, esse estado vai ser mercantilista. E aí essa palavra nova, né? Mercantilismo. O que é esse mercantilismo? Mercantilismo é o primeiro sistema econômico que vai estar entre o capitalismo, que é o que a gente vive hoje, e o feudalismo. Então, ele é a transição entre feudalismo e capitalismo. E ele se caracteriza como mercantilismo, ou seja, mercadoria, né? Das trocas mercantis, da acumulação de dinheiro e principalmente do protecionismo. O que é esse protecionismo? É de querer juntar, se proteger, né? Proteger a sua nação, o seu país, juntando mais dinheiro e fazendo mais vendas. Nisso a gente vai ter alguns terminhos que é importante da gente entender porque eles estão aí até hoje. O primeiro deles é a balança comercial, que é o que faz com que todos os países hoje em dia tentem ser cada vez mais ricos. E o que é essa balança comercial? Esses países que estavam começando e estavam querendo juntar dinheiro, todos estavam querendo juntar dinheiro. Então, como eles faziam para juntar dinheiro? Eles começam a produzir dentro do seu país, vendem para o país vizinho, por exemplo. E o país vizinho faz o mesmo. Só que quando eles produzem dentro do país deles, eles querem produzir barato e vender mais caro. E o país vizinho também. Essa venda, quando você está vendendo alguma coisa para o país vizinho, por exemplo, você está exportando o produto. E quando você está comprando no país vizinho, você está importando. Então essa balança comercial, o que é ela? É uma balança porque eles tentam balancear a importação e a exportação. Ou seja, eles tentam vender o produto mais barato, mais caro e comprar um produto mais barato. Sendo que todos os países tentam fazer isso, né? Porque é a forma de se ganhar dinheiro. Agora, esses países que estão começando a ganhar dinheiro, eles vão perceber que eles têm que manter um produto que seja só deles. O nome disso é monopólio comercial. E aí eu vou te dar um exemplo. A Inglaterra, por exemplo, ela vai perceber que só ela pode vender tecido, por exemplo. Ou que os tecidos dela são melhores, ou que ela vende mais barato. Então as pessoas vão começar a comprar só tecido da Inglaterra. E assim a Inglaterra vai ganhar mais dinheiro para comprar outras coisas. Esses monopólios comerciais, eles vão acontecer bastante na Europa nesse início. Portugal vai trabalhar principalmente em cima do vinho, tanto é que Portugal até hoje é a terra do vinho, né? Em cima do vinho, a Inglaterra em cima dos tecidos, a Holanda, depois das colônias, vai trabalhar muito em cima do açúcar. Olha o nosso país aqui. Nosso país, na época, ele vai começar a trabalhar principalmente em cima do açúcar, né? A gente vai ser, claro, a gente vai produzir outras coisas, mas principalmente o açúcar, vai ser onde a gente vai ganhar mais dinheiro, tá bom? Então a gente entendeu que agora se produz muito para o comércio, se junta muito dinheiro, que a gente tem um sistema chamado mercantilismo que está fazendo com que esse estado, que esse antigo regime, que essas coisas velhas estejam se modernizando. E para que eu tenha uma economia tão moderna, eu preciso ter um estado moderno. Então a partir daí eu deixo esses feudos e agora eu tenho países, né, estados, nações. E esses países são governados por quem? Por reis. Esses reis são chamados reis absolutistas, perdoe, e aí a gente entra no absolutismo. O absolutismo vai ser um modo de governo
onde o rei tem o poder absoluto, né? Ele vai ser como se fosse um deus. E por que esse governo vai estar lá? Primeiro porque ele é central, ou seja, ele vai criar leis para tudo. Então ele faz com que o comércio não exista várias moedas. Os mais, como ele é um governo protecionista lá, que a gente acabou de entender, esse governo ele vai criar formas de que o comerciante ganhe mais dinheiro, de que o Estado ganhe dinheiro. Aqui vamos ter a criação dos exércitos. Esses exércitos vão proteger as pessoas. Em troca de proteção, eles vão ganhar dinheiro. Então, para eu pagar esse exército, tem que criar tributos. Então, a partir daí, eu crio impostos. Se você compra um produto meu, eu vou colocar um imposto ali. E esse imposto eu vou usar para pagar servidor público, exército. Então, aqui no Brasil hoje, vamos supor, nossa, como nós pagamos o servidor do INSS, como nós pagamos os médicos da Unesp, do SUS, como nós pagamos nossos exércitos? Com o dinheiro que é arrecadado dos nossos impostos, tá bom? Então, veja a importância dessa aula, tá? A gente tinha um estado muito antigo, onde as pessoas só queriam comer para sobreviver. Agora a gente tem um comércio, as pessoas ganhando muito dinheiro, moeda, né? Agora a gente tem moedas, as pessoas querendo juntar cada vez mais dinheiro, mais ouro e prata, isso é chamado metalismo, mas eu não quero que vocês guardem isso. Nós temos um Estado moderno com leis, com sistema fiscal, com impostos, com exército, com pessoas se protegendo, tá? E agora a gente vai ter também, para finalizar o vídeo, as chamadas manufaturas, que é pela primeira vez que as pessoas vão começar a trabalhar dentro de um espaço só. Ou seja, a gente vai juntar todo mundo, colocar numa fábrica para elas produzirem algo. Então as pessoas vão parar de produzir somente para elas, mas vão produzir para todos. E aí os donos dessas fábricas vão perceber sobre a especialização do trabalho. O que é essa especialização? Eu coloco você para trabalhar somente para fazer um ponto de um processo. Se eu vou construir um tênis, você somente vai fazer a sola. Eu só vou fazer o cadarço. O outro colega vai fazer somente o logo, a marca. E isso vai criar uma especialização do trabalho. E aí a gente vai ter o trabalho assalariado, aí a gente vai ter condições de trabalho, a gente vai ter início de trabalho excessivo, forçado. Então, percebam a importância. A gente tinha a gente aqui está num momento de transição onde está se juntando muito dinheiro. A gente tem a primeira forma do que a gente chama de capitalismo, né? Que é o mercantilismo. A gente tem um estado onde tem um rei absoluto que é considerado como Deus, e a gente tem as primeiras formas de trabalho. Tudo bem? Então, bom estudo para vocês e respondo ao questionarinho. Um abraço. Tchau, tchau.